Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês mais um mapa, um estudo que eu desenvolvi ao longo do meu TFG. E nesse caso eu vou mostrar como que eu desenvolvi esse mapa no Canva. Eu já mostrei utilizando o Formap, utilizando o MapChart, eu mostrei... Gente, eu já mostrei tanta coisa que eu já tô ficando até perdido. SketchUp e usando... junto do SketchUp, mais alguns programas, Photoshop, enfim. Eu queria trazer também um pouco em relação ao Canva, para que vocês possam perceber que existem diferentes formas de chegar a diferentes resultados. E aí você vai ver qual dessas formas faz mais sentido para você. Então, se você quer saber como criar mapas assim, ou como você pode adaptar isso para sua realidade, fica aí que até no final a gente vai aprender bastante coisa. Bom, o intuito desse mapa era o de mostrar mais algumas condicionantes. O meu projeto ele envolvia muita coisa, muitas áreas, como todo projeto, acho que final de graduação vai envolver. E aí eu queria considerar todas essas condicionantes o máximo possível para poder realizar um projeto mais assertivo. Esse mapa eu fiz no TFG 1, então depois ele já mudou para algumas coisas, algumas decisões foram mais assertivas e mais conclusivas no final. Então, inclusive, no decorrer do meu TCC, uma coisa muito interessante e preocupante aconteceu, como curiosidade. Enquanto estava fazendo meu TCC, foi construído um viaduto próximo à área onde o meu terreno estava localizado. Meu nada, o terreno que eu usei, quem dera fosse meu. Mas é o hábito de falar. E esse viaduto mudou o traçado urbano da cidade, né? Criou uma nova passagem e mudou o sentido da rua do meu projeto. Por sorte, foi a tempo de eu mudar e já tomar decisões considerando essa alteração. E aí, vamos lá. Eu marquei algumas condicionantes que eram relevantes para o meu projeto. A primeira delas foi, e eu vou falar por que era importante em alguns casos mais relevantes, porque isso é bem particular de projeto para projeto, né? E eu vou falar como que eu fiz, qual que foi o recurso que eu usei aqui no Canva. Então vai ser tipo um passo a passo de mostrar por dentro do meu arquivo como você pode criar. Então vamos lá. A primeira coisa foi o translado de pedestres, né? Onde que os pedestres poderiam caminhar. Isso é importante porque a gente está numa realidade onde a gente deve priorizar os pedestres, é o que eu penso, pode ser que você pense diferente e tá tudo bem, mas pensando até nas questões ambientais, eu queria que o meu projeto ele estivesse localizado numa área onde houvesse caminhabilidade. Isso também tinha tudo a ver com o meu público. Caminhabilidade. Enfim, essa palavra é complexa. Onde as pessoas pudessem caminhar e tinha muito a ver com o meu grupo que seria atendido. E aí eu marquei aqui com linhas tracejadas. Para usar essas linhas, basta vocês clicarem L ou ir em elementos e achar o comando linhas. Eu vou mostrar aqui também para que fique mais claro. Você pode clicar no comando L e já vai aparecer uma linha aqui, como vocês podem ver. E aí, vamos lá. Aí a gente pode mudar aqui a espessura, se ela vai ser arredondada e outras coisas. Ou vocês podem vir em elementos e buscar por linhas. Ou elas já vão aparecer aqui. E aí eu marquei todas as ruas, todos os espaços onde as pessoas poderiam caminhar, que eram assistidos por calçadas ou algum outro elemento, assim, que era parte da infraestrutura local ali ao redor do meu terreno. E aqui eu ainda marquei que nessa região, que era na região, assim, lindeira, né, vizinha ao rio, as pessoas também utilizam para caminhada e para corrida. Então, margem do rio suscetível a atividades físicas, corrida e caminhada. E para fazer isso, eu peguei um ícone aqui em elementos de pessoas. Então, é só procurar por pessoas fazendo atividade física, que vocês acham alguns gratuitos para utilizar. Ou se você assina, você pode usar também os ícones que são Pro. E aí depois eu marquei árvores e vegetação, porque eu queria entender como que o meu prédio ele impactaria. E a gente já consegue perceber algumas coisas. No meu terreno a gente tinha algumas árvores, se eu não me engano eram eucaliptos, nessa região. E nessa região eram outras árvores, mas nessa região eu não cheguei a ver quais eram as espécies, porque eu não ia utilizar essa área do terreno.
E aí, para achar essas árvores, mesma coisa, eu vim aqui em elementos e procurei por árvores. E aí apareceu. E para colocar aqui é só trazer mesmo, arrastar, e aqui nos vértices a gente muda o tamanho, como eu já mostrei em outros vídeos. E aí, deixa eu dar um Ctrl Z para voltar. E aí depois eu marquei algumas questões. O leito ferroviário, e aí para fazer isso eu usei a linha também. E aqui eu já posso até voltar para mostrar para vocês em tela cheia, porque esses outros recursos são mais simples. Eu usei a linha para fazer isso daqui. E eu acho que eu nem fiz exatamente isso nesse momento, eu já tinha marcado. E aí depois eu marquei aqui o rio, e no rio eu só marquei com bolinhas. E aí você pode dar o comando C, que você vai achar o círculo, ou vir aqui em elementos e buscar por formas. E em formas, você consegue encontrar o elemento que você quer, talvez não seja um círculo. E aí você clica, e aqui você consegue mudar a cor, mudar tamanho, mudar tudo. E aí eu fiz isso e coloquei ainda umas setinhas, e aí é só vir aqui em elementos buscar por setas, para indicar qual que era o sentido do rio. Foi só isso. E aí depois eu marquei ainda postes de iluminação, porque eu queria entender se na minha região eu tinha iluminação pública e outros elementos urbanos que eram essenciais para que meu projeto ele fosse mais eficaz. Eu usei também essa mesma questão do círculo, e a mesma questão eu usei para fazer esses retângulos amarelos que indicavam as bocas de lobo, só que eu mudei para retângulo, mas é a mesma coisa. E aqui na passagem em nível, porque o trem passa aqui, então aqui eu tenho, aqui, né, no meio, né, no caso, no roxo. Então eu tenho uma passagem em nível aqui, eu queria marcar ela porque ela é importante e vai influenciar, iria influenciar, né, no caso, tanto a chegada quanto a saída das pessoas, né, da minha edificação, que seria aqui. E aí, outras coisas que eu considerei, as lixeiras, aqui tinham bem poucas, como vocês podem ver, só tem uma aqui, nessa região, que eu consegui ver. E aqui eu marquei possíveis acessos, que depois eu acabei mudando. Não exatamente tudo, eu só coloquei no lugarzinho certinho. Então, o acesso de veículo ficou aqui, e o outro aqui mesmo mantive. E o de pedestre ficou mais livre, as pessoas entram em quase todos os locais. E aqui eu marquei o terreno com um pontinho de localização, que basta buscar lá por localização. E aí vou falar de mais algumas coisinhas que eu coloquei aqui, que são... eu marquei aqui uma distância usando a própria linha e eu fiz ela se transformar meio que numa cota. Para fazer isso, a gente quer isso aqui que eu tô falando. Isso aqui. A gente pode pegar uma linha, então comando L, e aqui, ó, a gente coloca esse símbolo, que ele é mais próximo do que a gente tem em uma cota. E depois a gente mexe na espessura para que fique mais visível. E é isso. Aí aqui eu marquei, vou apagar e vou explicar o que são essas marcações, o que foram essas marcações. Como aqui eu tinha uma linha férrea, seguindo a lei, a gente tem que ter uma faixa não edificável de uma certa metragem. No meu caso, eu utilizei a de 15 metros, que eu acho que, se eu não me engano, é a que está lá na lei federal, mas que pode ser reduzida em alguns municípios, se eu não me engano. E aqui, a gente tinha, isso aqui tá lá em APP, que é o Rio Paraibuna. E quando você tem uma APP, você também não pode ter área edificada, né? Como a gente já percebe aí, não é o que acontece. Muitas vezes. Enfim, aí eu tô coçando, que eu tô, enfim, com alergia, acho. E a gente tem aqui do outro lado uma condicionante que é um APP, que é o Rio Paraibuna. E ele, ali no meu trecho, ele tem cerca de 26 metros dentro dessa área. Quando eu estava estudando no código, eu tinha que ter um afastamento de uma área não edificante, não construída. Eu não poderia construir numa distância de 50 metros de cada margem do rio. E aí eu dei esse afastamento e, como vocês podem ver, isso não chega no meu terreno, só o da linha férrea. Mas até por isso eu queria mostrar. Isso aqui é uma condicionante que tá ali, mas que não vai mudar algumas decisões do meu projeto mais diretamente. Mas indiretamente sim, porque, por exemplo, aqui é uma área de rio. E nessa região
vindo pro lado de cá tem históricos de alagamento e afins por conta dos tempos de cheia. Então, eu elevei um pouquinho a minha edificação pensando nisso. Então, por mais que não chegasse ao meu terreno, ainda me ajudou a tomar algumas decisões com mais embasamento em conceito, partido e ter partidos mais técnicos e mais interessantes. Eu acho que no mais é isso. Eu queria mostrar um pouquinho para vocês de mais um mapa que, caso vocês queiram ou sintam necessidade de fazer, esse aqui eu achei um pouquinho mais elaborado. Não foram todos os casos. Acho que foi a única vez que eu fiz um mapa onde eu mostrei postes de iluminação, bocas de lobo. Mas assim, é importante, caso vocês tenham o tempo ou que seja obrigatório, essa é uma forma de fazer isso de forma simples, mais visual e didática, e que já te ajuda a nortear muitas decisões de projeto. É isso, eu espero que tenha sido útil. E, como sempre, vamos juntos, vamos longe, até a próxima e tchau, tchau!